vídeo, vamos mostrar a importância do inventário florestal no manejo florestal sustentável de florestas nativas. Entre as diversas aptidões necessárias para o engenheiro florestal, a aptidão de inventário florestal ela é uma das mais importantes. Trouxemos aqui o professor de inventário florestal, que vai aprofundar mais com a gente sobre esse tema tão importante. Eu sou Marco Antônio Amaro, sou engenheiro florestal, formado na Universidade Federal Rural do Rio, mestrado no Instituto de Pesquisa da Amazônia, no INPA, e doutorado na Universidade Federal de Viçosa. Estou na UFAC desde 2004 como professor efetivo e trabalhei já com diversas disciplinas, inclusive fui o primeiro professor de manejo florestal aqui no nosso curso da UFAC. Como podemos definir o inventário florestal dentro do contexto do manejo de florestas nativas? Bem, o conceito de inventário florestal, por mais antigo que ele possa ser em termos de conceito, em termos de livro, ele permanece o mesmo, porque para mim é um conceito que se ajusta tanto à floresta nativa como à floresta plantada. Qual o conceito de inventário florestal que a gente tem? É uma avaliação quantitativa e qualitativa da vegetação existente num determinado local. Então, dessa forma que ele é estruturado, eu acho que ele serve tanto para a nativa quanto para a plantada e para diferentes biomas. Quais os instrumentos necessários para fazer um inventário florestal? Bem, para o inventário florestal, a gente precisa muito saber qual o objetivo para a gente poder definir quais são os instrumentos e ferramentas. Algumas são comuns, independente do objetivo. Por exemplo, a parte de processamento de dados, independente do meu objetivo, ela é a mesma. Mas se eu tiver que trabalhar com o manejo de nativas e o inventário florestal de nativas, eu vou precisar, muitas vezes, de coleta de material botânico. Se eu estiver fazendo o planejamento da exploração, eu vou precisar de georreferenciar, enfim, depende muito do meu objetivo. Quais decisões de manejo dependem diretamente dos dados obtidos em um inventário florestal? Como conceitualmente o manejo ele é a utilização desse recurso florestal que existe em uma floresta de uma forma sustentável, então a quantificação, que é um princípio básico do inventário florestal, é a base para a gente poder planejar o manejo. Ou seja, se eu não tiver em termos de quantidade e qualidade uma espécie ou uma determinada vegetação, eu não vou poder usar, ou então eu tenho que usar dentro dos limites que a minha quantificação determinou. Quais são os principais desafios técnicos e operacionais encontrados na realização de inventários florestais em florestas nativas? Você já vivenciou algum caso marcante? Hoje em dia, com as ferramentas tecnológicas de georreferenciamento, eu acho que a gente consegue resolver muitos problemas. Mas uma grande dificuldade que ainda temos é fazer o levantamento de uma determinada vegetação ou de um tipo de floresta num local de difícil acesso. Por que isso? Porque muitas vezes eu vou precisar de barco para acessar esse local, ou então muitas vezes ir a pé. Então, quando eu defino a localização das unidades amostrais aonde eu vou fazer esse inventário, eu posso estar estabelecendo ali, posso estar determinando ali uma série de dificuldades que eu vou ter para fazer esse meu levantamento. Como o inventário florestal contribui para garantir a sustentabilidade do manejo e a conservação da floresta? Bem, o inventário florestal é a base para o manejo. Se ele é a base para o manejo, ele consequentemente ele vai ser a base para poder garantir a sustentabilidade. Por quê? Porque como o meu inventário florestal, após definir a quantidade de volume, de biomassa, enfim, dependendo do meu objetivo que eu tenho na minha vegetação, eu consigo com isso trabalhar a forma e a quantidade que eu vou poder utilizar de cada espécie a cada período que tem do manejo. Então, ele é fundamental eu ter essa realização desse inventário, e isso está bem atrelado com um grande problema que a gente tem nas florestas nativas, que é a grande diversidade. Quanto maior a diversidade, mais espécies e mais difícil se torna esse levantamento. Não é impossível, mas é mais difícil. Em quais áreas ou setores o engenheiro florestal pode atuar utilizando essa aptidão de inventário? O engenheiro florestal ele pode trabalhar com essa aptidão, né, que ele tem do
inventário florestal em vários setores. Ele pode trabalhar com pesquisa, ele pode trabalhar com licenciamento ambiental, ele pode trabalhar numa empresa. Porque o inventário florestal e, posteriormente, o manejo florestal, ele parte do princípio que eu misturei uma série de caixinhas que eu fui aprendendo durante a minha graduação. Durante a graduação, vocês vão fazendo as disciplinas biometria, botânica sistemática, inventário e manejo. E a mistura dessas diversas caixinhas é que dá habilidade e que me dá competência para ser um bom profissional. Eu posso, inclusive, tirar nota boa em cada uma dessas caixinhas, disciplinas, mas eu não consegui misturar. Então, apesar de eu passar pelo curso, de ter uma nota boa, eu não tenho uma boa formação. E eu vou ser um bom profissional quando eu conseguir misturar essas diversas caixinhas. Então, a habilidade de inventário florestal, ela te ajuda a trabalhar em diversos segmentos. Quais os cuidados que o engenheiro florestal, realizando a atividade, deve tomar? Bem, eu acho que o principal cuidado é definir com clareza o objetivo, tá? O objetivo envolve, inclusive, por exemplo, diâmetro mínimo de inclusão, se eu vou precisar coletar material botânico, o número de unidades de amostra, se vai atender a um erro que está estabelecido. Então, eu tenho que ter uma série de informações que eu vou precisar trabalhar com elas, porque quando eu terminar de fazer o meu inventário, quando eu terminar de fazer o meu levantamento, se eu não tiver coletado essas informações, isso implica em voltar a campo e elevar os custos, ou até mesmo, dependendo do recurso que eu tenho, inviabilizar e utilizar aquele trabalho. Que conselho você daria para estudantes que querem seguir na área de inventário e manejo florestal? O conselho que eu daria é o seguinte: vá a campo, não tenha medo, é trabalhoso, é cansativo, mas o conhecimento, o processamento de um banco de dados, num computador, ele te dá uma determinada habilidade, mas aquele olho clínico, aquela habilidade que você tem, quando você vai a campo e consegue detectar um erro, ela é uma habilidade que você não substitui pelo trabalho de laboratório. Então, é cansativo, é trabalhoso, mas a experiência que eu tenho, por exemplo, de ter trabalhado aqui no Acre com inventário de florestas nativas na Fundação de Tecnologia do Acre, foi fundamental para ser o profissional que eu sou hoje. Eu sei trabalhar também com processamento de dados, mas sem essa base de atividade prática, eu não seria quem eu sou hoje. A partir do inventário florestal, torna-se possível compreender a estrutura horizontal e vertical da floresta, identificando padrões de distribuição das espécies, classes geométricas e estratificação. Essas informações são fundamentais para o planejamento do manejo florestal sustentável em florestas nativas. A análise da distribuição geométrica permite avaliar o estágio sucessional da floresta e sua capacidade de regeneração. Uma floresta bem estruturada apresenta equilíbrio entre indivíduos jovens, adultos e dominantes, o que indica potencial para manejo em ciclos contínuos. O diâmetro à altura do peito, ou DAP, é uma variável central nos inventários florestais. A partir dessa medida, são aplicadas equações volumétricas que permitem estimar o volume individual e total das árvores, subsidiando o cálculo da intensidade de exploração. A marcação das árvores amostradas garante a repetibilidade das medições ao longo do tempo, especialmente em inventários contínuos. Esse procedimento permite acompanhar o crescimento, a mortalidade e o recrutamento de indivíduos na floresta manejada. A precisão espacial do inventário é assegurada pelo uso de equipamentos de georreferenciamento, como GPS e bússolas, que possibilitam a correta localização das parcelas e o mapeamento das unidades de manejo florestal. Os dados coletados em campo são organizados em planilhas e submetidos a análises estatísticas, e a partir desses dados são geradas estimativas de volume, área basal e incremento que servem de base para a definição do plano de manejo florestal. O inventário florestal ele consiste em coleta de informações qualitativas e quantitativas. Como a gente sabe, aqui na Amazônia esse processo é um pouco mais complexo, devido à alta biodiversidade que a gente tem na Amazônia. O primeiro passo é o planejamento, onde a gente pode definir qual seria o objetivo do nosso inventário, podendo ser para manejo, exploração, conservação ou pesquisa científica. Em seguida, a gente colhe o método de amostragem, sendo a amostragem sistemática o método mais utilizado no manejo de inventário florestal. Depois, são utilizadas parcelas na área,
onde as árvores atendem um critério mínimo de inclusão, tendo DAP igual ou maior do que 10 centímetros. Durante a coleta, a gente geralmente utiliza a altura e o diâmetro para a gente obter esse volume. Com todos esses dados, a gente realiza o cálculo de área basal, volume por hectare, permitindo estimar o estoque de madeira, a dinâmica da vegetação, bem como a capacidade de sítio. Fazendo toda essa coleta de forma sustentável, a gente consegue obter um inventário florestal de forma sustentável e respeitando a legislação, como a Lei nº 12.651 do ano de 2012. Assim, a gente consegue obter um inventário mais sustentável e permitindo que a floresta consiga se desenvolver ao longo dos anos. A identificação das espécies presentes no inventário florestal permite compreender a composição florística da área manejada. Esse levantamento é essencial para avaliar a diversidade, a dominância de determinadas espécies e a distribuição das espécies de interesse comercial dentro da floresta nativa. A correta identificação botânica das espécies influencia diretamente a qualidade do inventário. Erros nessa etapa podem comprometer estimativas de volume, planejamento de corte e até a viabilidade econômica do manejo florestal sustentável. A partir dos dados do inventário, são definidas as classes de exploração, respeitando limites técnicos e legais. A seleção das árvores a serem manejadas considera critérios como diâmetro mínimo de corte, distribuição espacial e manutenção da estrutura da floresta. Esse aspecto é determinante para garantir a sustentabilidade do manejo ao longo dos ciclos de corte. É por meio desse conhecimento que se torna possível conciliar produção, conservação e responsabilidade ambiental no manejo das florestas nativas da Amazônia. O manejo florestal sustentável em florestas nativas exige decisões técnicas que impactam diretamente a estrutura, a dinâmica e a permanência da floresta ao longo do tempo. Quando essas decisões não são fundamentadas em dados consistentes, os riscos de degradação aumentam significativamente, mesmo quando a intenção é conservar. Nesse contexto, o inventário florestal atua como mecanismo de controle técnico da intervenção humana. Ele estabelece limites mensuráveis para a exploração, reduz incerteza no planejamento e orienta o uso dos recursos florestais de forma compatível com a capacidade de suporte do ecossistema. A partir do inventário florestal, o engenheiro florestal passa a interpretar a floresta como um sistema estruturado, no qual a distribuição geométrica, a composição de espécies e a presença de regeneração natural indicam o nível de estabilidade e resiliência da área manejada. Essa leitura técnica permite identificar se a floresta apresenta equilíbrio entre indivíduos jovens, intermediários e dominantes, condição essencial para a definição de ciclos de corte e intensidade de exploração que não comprometem a continuidade do sistema florestal. A aptidão em inventário florestal possibilita transformar dados de campo em critérios objetivos de manejo. Informações como área basal, volume estimado, incremento e regeneração orientam a seleção de árvores, a definição de diâmetros mínimos de corte e a manutenção da estrutura remanescente da floresta. Dessa forma, o inventário deixa de ser apenas um levantamento descritivo e passa a desempenhar um papel estratégico na redução de impactos, na conservação da biodiversidade e na garantia da recuperação da floresta após a intervenção. Além dos aspectos ecológicos, o inventário florestal também subsidia a avaliação da viabilidade econômica do manejo. A estimativa da disponibilidade de espécies comerciais associada à análise espacial da floresta permite planejar a exploração de forma eficiente, minimizando desperdícios e impactos desnecessários. Assim, o manejo florestal sustentável se consolida como uma prática que depende diretamente da qualidade do inventário, integrando produção, conservação ambiental e planejamento de longo prazo. Nesse sentido, o domínio das técnicas de inventário florestal configura-se como uma aptidão essencial na formação e na atuação do engenheiro florestal. É por meio desse conhecimento que o profissional assume a responsabilidade técnica pelas decisões de manejos, garantindo que a utilização dos recursos florestais ocorra de forma planejada, ética e sustentável. O inventário florestal, portanto, não é apenas uma etapa do manejo, mas o alicerce que sustenta a conservação das florestas nativas e a viabilidade do manejo florestal sustentável ao longo do tempo.